Bem-vindos à Universidade de Caxias do Sul. Eu sou o presidente da ABEL, o senhor Gésio Hernani Bonfim Gutierrez, e acaba de dar a primeira pré-leção da noite, com a sua fala muito conspícua, muito desafiadora. Eu saúdo a pró-reitora de graduação da UFSC, professora Terciane Ângela Lucchesi, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Everaldo Sescon. Eu saúdo a nossa coordenadora da editora da Edux, professora Simone. Saúdo a reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que se dignou vir aqui no Rio Grande do Sul, ao Rio Grande do Sul, para prestigiar este importante evento, a senhora Cecília Raquel Maia Leite. Com muita honra que eu saúdo e agradeço, reverencio o professor Peter Burke pela sua presença aqui conosco. Vejo que muitos alunos estão sequiosos de ouvi-lo. Nesse palco tivemos muitas pessoas importantes e hoje, mais uma vez, temos neste palco uma sumidade na área de conhecimento específico que, com certeza, todos estamos ansiosos para ouvi-lo. Muito obrigado, professor. Também sei da presença da secretária do Conselho Estadual da Cultura, a senhora Jussara Prates. Já foi citado aqui que temos cerca de 80 editoras universitárias, acadêmicas, de várias partes do Brasil. Eu gostaria que as pessoas que vêm de fora do Estado e fora de Caxias do Sul, inclusive, se levantassem para receber nosso caloroso acolhimento com uma salva de palmas. Bem-vindas à nossa universidade. Estamos muito felizes. Já vou fazer uma propaganda aqui do nosso vinho, da nossa culinária gaúcha. Daqui a pouco pode esfriar um pouco, uma sopa de capelete, uma sopa de aniline também vai muito bem. E os nossos vinhos. Mas, como dizia o presidente que se despede, e percebi um grande amor à causa desses 10 anos, professor, os desafios das editoras são desafios das universidades. E já temos grandes motivos para termos, portanto, um seminário. Os desafios mesmos já citados, além do tema edição universitária e a academia em transformação. Outro tema que nos interessa sobremaneira. O segundo tópico importante é ouvirmos quem muito sabe sobre história cultural. E vejo aqui professores de vários programas de educação também que se fazem presentes, porque é uma temática fundamental. E, por fim, para ser breve, porque o palco é do nosso professor e da ABEL, quero louvar a trajetória dos 50 anos da nossa editora universitária, repetindo uma informação que nós publicamos cerca de 3 livros por semana na nossa instituição. E isso se deve ao trabalho circunspecto da nossa editora, da professora Simone, da sua equipe, se deve ao trabalho organizado e bem direcionado do nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Everaldo, mas também se deve a uma trajetória que nos antecede aos pioneiros dessa instituição. Estamos fazendo 58 anos como instituição e 50 anos de editora, ou seja, os que nos precederam pensaram, vislumbraram, entenderam a importância da propagação, da publicização, da publicação do conhecimento para alcançar a todos. Então, a nossa reverência ao passado, a nossa reverência ao presente, e tenhamos todos, como disse o presidente, vida longa para a ABEL, vida longa a edição acadêmica e universitária. Um ótimo evento a todos. Bem-vindos. Convidamos a coordenadora da Edux, professora doutora Simone Corte Real Barbieri, para fazer a leitura do currículo do palestrante.
Peter Burke foi um dos primeiros professores júniores a ser nomeado na Universidade de Sussex, atraído pelo programa interdisciplinar, e permaneceu lá por 17 anos. Mudou-se para Cambridge em 1979, onde se tornou professor de História Cultural. Aposentou-se da cátedra em 2004, mas continua como Life Fellow do Emmanuel College. Foi professor visitante e pesquisador em Berlim, Bruxelas, Groningen, Heidelberg, Los Angeles, Nijmegen, Paris, Princeton e São Paulo. É Fellow da British Academy e membro da Academia Europeia, PhD pelas universidades de Lund, Copenhague, Bucareste, Zurique, Bruxelas e Oviedo. Professor honorário da Universidade Nacional da Colômbia e membro honorário do St. John's College, Oxford. Lembramos que, ao final da conferência, o professor Peter Burke responderá 2 perguntas por escrito. Favor sinalizar que iremos ao seu assento. Senhoras e senhores, com o tema O Futuro da História Cultural, convido ao palco o conferencista desta noite, professor doutor Peter Burke. Boa noite a todos. Muito obrigado por me convidar para esta conferência. E desculpe meu português meio anglicizado. É um prazer estar aqui em Caxias do Sul. Nunca antes dei uma palestra para um grupo de editores. No entanto, presumo que, como outras pessoas envolvidas em negócios, vocês precisam tomar decisões sobre o futuro em condições de incerteza, com base em informações que nunca serão suficientes. Por esse motivo, o título da minha palestra enfatiza o futuro. Afinal de contas, uma afirmação feita com frequência pelos historiadores e com o qual concordo é que o conhecimento do passado nos ajuda a entender o mundo em que vivemos. Isso é feito por meio da visualização do presente sob a perspectiva de tendências mais longas. Por sua vez, essa compreensão do presente oferece pistas para, pelo menos, o futuro próximo. Agora, tentarei apresentar a prática da história cultural sob esse ângulo, concentrando-me na publicação de livros sobre este tópico muito amplo e extremamente diversificado. Essa prática tem uma história mais longa do que se poderia imaginar. Os primeiros livros, como a frase História Cultural ou História da Cultura, em seu título, foram publicados em alemão no final do século XVIII. Antes disso, já existiam histórias da filosofia, literatura, música, arte e algumas das ciências naturais, da astronomia à química. O que era novo no fim do século XVIII era a tentativa de combiná-las
uma história de cultura em geral, a história do cultivo da mente. Nada acontecendo. Ótimo, ótimo. No século XIX, o mundo de língua alemã continuou a dominar o que os autores chamaram de Kulturgeschichte. As publicações incluíram a obra-prima do historiador suíço Jacob Burckhardt, A Cultura do Renascimento na Itália, publicada pela primeira vez em 1860 e ainda reimpressa regularmente em vários idiomas, incluindo o português. Próxima. Minha própria entrada no campo da história cultural foi através do Renascimento italiano, que descobri como estudante em Oxford no final dos anos 50. Esse tópico era uma grande exceção lá em Oxford, num curso de História que ainda era dominado pela História Política. E meu primeiro livro também foi um estudo do Renascimento italiano. Ele divergiu de Burckhardt ao apresentar uma história social da cultura, inspirada, a próxima imagem, por favor. Tem uma imagem antes. Isso. Inspirada em Raymond Williams, aqui, um marxista galês que era professor de drama na Universidade de Cambridge. A Faculdade de História de Cambridge era mais conservadora naquela altura do que a Faculdade de Literatura Inglesa. E mesmo em 1979, quando me mudei para Cambridge, sempre que eu me descrevia como historiadora cultural, a reação era de surpresa e de levantar as sobrancelhas. Entretanto, a situação na Grã-Bretanha estava mudando, assim como os outros lugares. A história cultural foi ampliada a partir da década de 1960 para o que ficou conhecido como cultura popular. Na França, por exemplo, em 64, Robert Monteau publicou um estudo sobre a literatura popular francesa nos séculos XVII e XVIII. Mandrou se confessou em os folhetos baratos conhecidos como Bibliothèque Bleue, porque eram encadenados no papel azul usado naquela época para embrulhar açúcar. Ele se concentrou também numa família de editores na cidade de Troyes, que distribuía seus produtos no campo, por meio de uma rede de vendedores ambulantes. Próxima imagem, por favor. Imagem antes. Isso.
nascem no mesmo tempo, em 63. O famoso livro do historiador marxista Edward Thompson sobre The Making of the English Working Class dedicou atenção incomum a canções e rituais populares. Na verdade, o livro foi criticado na época por alguns dos colegas marxistas de Thompson, pelo que eles chamaram de culturalismo. Thompson, um polemista formidável, rebateu seus críticos acusando-os de economismo. Noutras palavras, a redução da cultura a uma mera superestrutura determinada por forças e tendências econômicas. E fora da disciplina de história, uma virada cultural estava se tornando visível nessa época com a ascensão internacional do que ficou conhecido como estudos culturais. Na Grã-Bretanha, por exemplo, um centro de estudos culturais contemporâneos foi fundado na Universidade de Birmingham em 1964, inspirado no trabalho de Raymond Williams e Edward Thompson. Naquela altura, o conceito de cultura, originalmente limitado às artes e ciências, tornou-se cada vez mais amplo. Primeiro, para incluir a cultura popular e depois para se referir a todo um modo de vida. Como Williams observou famosamente, a cultura é comum. Em inglês, culture is ordinary. A definição da cultura como um modo de vida completo veio, claro, da antropologia, especialmente da antropologia norte-americana. Próxima imagem. Ruth Benedict, e seu livro Patterns of Culture, é um livro. Próxima, por favor. O livro The Interpretation of Cultures, 1973, de Clifford Geertz. O que costumava ser descrito como antropologia social foi redefinido como antropologia cultural. Essa nova antropologia cultural inspirou alguns historiadores, incluindo Jacques Legoff, que começou a ministrar cursos de pós-graduação no que chamou de antropologia histórica em Paris, na Escola de Estudos Avançados, na década dos 70. E essa iniciativa foi logo seguida por um grupo de historiadores nos Estados Unidos, incluindo Natalie Davis, depois Robert Darnton e, finalmente, Lynn Hunt. Todos estavam interessados, como os antropólogos, na cultura como modo de vida e praticavam o que ficou conhecido como a nova história cultural. Lynn Hunt editou um manifesto para essa nova história cultural que foi publicado em 1989. Um boom aconteceu nesse tipo de história. A boom que dura até hoje. A pergunta óbvia a ser feita
é por que o interesse por esse tipo de história deveria ter aumentado neste momento. À medida que o presente muda, os historiadores veem o passado de novos ângulos, influenciados, estejam ou não cientes disso, pelos debates e controvérsias atuais. Então, vivemos uma época de debates sobre multiculturalismo, demandas pelo reconhecimento de diferentes identidades, sem falar nas guerras culturais. Não é de admirar, então, que muito mais pessoas do que antes estejam familiarizados com a ideia de cultura. Isso era o que um antropólogo alemão, trabalhando na Inglaterra, descobriu. Ele realizou o trabalho de campo numa zona no oeste de Londres, cujos habitantes incluem muitos punjabis e muitos irlandeses. E quando o antropólogo, da maneira usual da sua tribo, perguntava às pessoas que entrevistava porque elas se comportavam de certas maneiras, a resposta, para a surpresa dele, frequente era: isso faz parte de nossa cultura, em vez da resposta tradicional que ele esperava: esse é o costume. E a história cultural não apenas se expandiu nessa época, mas também incluiu novas direções de pesquisa. Uma delas foi, claro, a história do livro. Essa forma de história já havia sido praticado de forma relativamente restrita por bibliotecários e bibliógrafos, mas uma abordagem muito mais ampla do assunto foi adotada por alguns historiadores, especialmente em França, incluindo aqui Roger Chartier. Chartier combinou sua pesquisa sobre a história dos textos, autores, editores, leitores, com reflexões gerais sobre a história cultural que ele redefiniu como a história das práticas e das representações. Então, há uma história econômica e social mais antiga da produção e venda de livros e da disseminação da alfabetização. Juntam-se agora o que era conhecido como a história da leitura, levando a novas descobertas e apresentando novos desafios. Entre as descobertas era a importância, na época moderna, em Europa, da leitura em comum, leitura em voz alta para um grupo, assim permitindo a participação dos analfabetos. E outra descoberta era o apelo de certos textos a diferentes grupos sociais, desde senhoras aristocráticas até camponeses. Entre os desafios estava
o de encontrar fontes para estudar leitura, uma atividade que geralmente não deixa muitos rastros no livro que é lido. Felizmente para o historiador, ao contrário do bibliotecário, alguns leitores ativos pegarão suas canetas para sublinhar certas frases ou escrever comentários na margem da página. Como já disse, os franceses foram os pioneiros nessa forma de história, logo seguidos por estudiosos de outros países, especialmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Robert Darnton, por exemplo, escreveu sobre a história da leitura e, de fato, no fim da carreira, torna-se bibliotecário em Harvard University. E na Nova Zelândia, outro professor de literatura inglesa, Donald Mackenzie, que também era impressor amador, mostrou que o formato físico de texto, o papel em que foi impresso, a fonte do tipo escolhida e até mesmo o espaçamento, tudo afeta a maneira como esse texto é lido e interpretado. E dessa forma, podemos dizer que Mackenzie ilustrou o ditado expresso de forma deliberadamente exagerada por outro professor de literatura inglesa, o canadense Marshall McLuhan, com o lema "O meio é a mensagem", "The medium is the message". Bom, a lista de novos tópicos na história cultural também inclui a história do imaginário coletivo, a história das emoções, a história da identidade, a história da sensibilidade e a história da memória, incluindo a agora célebre série de volumes Les Lieux de Mémoire, planejada e organizada pelo estudioso editor Pierre Nora. Essa iniciativa de Pierre Nora foi logo seguida por uma série semelhante de vários volumes dedicada aos lugares de memória na Itália, na Alemanha e em outros lugares. Esse boom da história cultural não se limitou nos anos 80, 90 aos Estados Unidos e à França, mas também incluiu a Itália, meu amigo Carlo Ginzburg, e a Grã-Bretanha e, claro, o Brasil. Sérgio Buarque, por exemplo, José Murilo da Carvalho, Lara de Mello e Sousa e outros. E deve-se acrescentar que os estudos culturais também tiveram um boom, expandindo-se e também se dividindo em secções, como estudos da mídia, estudos culturais visuais, estudos de cultura material e assim por diante. Naquela altura,
alguns tópicos históricos tradicionais foram transformados pelos novos historiadores culturais. A história da feitiçaria, por exemplo, passou a ser abordada a partir da perspectiva da imaginação coletiva. A história do nacionalismo foi também renovada por um foco em símbolos de identidade nacional, como em França, com o livro Marianne au Combat, de Maurice Agulon, e no Brasil, a formação das almas do imaginário da República, de José Murillo. A história da memória coletiva está ligada à história dos monumentos, que tanto os historiadores da arte quanto os historiadores simples ou gerais haviam negligenciado anteriormente. E monumentos, especialmente o que o poeta Pushkin chamou de cavaleiros de bronze, incluindo estátuas equestres de libertadores nacionais como Garibaldi, ou Bolívar, ou Artigas, ou estátuas de generais vitoriosos como o Duque de Caxias, a próxima. Como já observei, à medida que o presente muda e que estas mudanças são debatidas, todos nós, incluindo historiadores, vemos o passado de novas maneiras. E de 1989 em diante, monumentos em muitas partes do globo foram removidos, derrubados, cobertos com tinta ou grafite, ou mesmo explodidos, no que um historiador irlandês descreveu como descomemoração explosiva. Exemplos bem conhecidos de este tipo de descomemoração incluem Lenin, Stalin, a próxima imagem, Franco, o próximo, e mais recentemente o general confederado americano Robert Lee, próximo, provocando um debate sobre o que os monumentos representavam e o que deveria ser feito com eles agora, num momento de grandes mudanças culturais. Paradoxalmente, o ataque a monumentos teve a consequência não intencional de torná-los mais visíveis. Antes de 1989, acredito, os habitantes das cidades estavam apenas vagamente cientes dessa forma de mobiliário urbano, e menos ainda de quem era representado, com algumas exceções famosas, e sobretudo ignorante porque esses indivíduos eram homenageados dessa maneira. Voltando agora ao chamado boom da história cultural, na década de 80, quando
o acolhi, não tivesse certeza de quanto tempo duraria. Quando me aposentei em 2004 e fui convidado a falar sobre esse assunto, me perguntei se o boom era realmente uma bolha que logo estouraria. Eu não teria imaginado que a tendência continuaria muito forte hoje, e menos ainda que uma editora britânica, a Bloomsbury, publicaria tantos estudos sobre a história cultural de tudo ou quase tudo, incluindo com 6 volumes cada vez, História Cultural da Juventude, da Escravidão, de cor, de cabelo, da casa, dos sentidos e muitos outros tópicos. Eu me pergunto qual pode ser o mercado para esses volumes grandes e caros, mas imagine que ele esteja apoiados pelo crescimento de bibliotecas públicas. Hoje, claro, temos também resistência ao boom na história cultural. Resistência que, assumindo 2 formas principais. Em primeiro lugar, competição. Em segundo lugar, a crítica. No caso da competição, o rival mais sério da história cultural hoje é certamente a história do meio ambiente, impulsionada como formas anteriores da história por debate do presente. E para os historiadores culturais, o desafio da história do meio ambiente é o surgimento de uma forma de história que não esteja próxima da antropologia, à arte, à literatura, mas sim das chamadas ciências duras, como a geologia e a climatologia. E passando agora às críticas à história cultural, gostaria de chamar a atenção para mais um paradoxo. Os primeiros estudiosos a fazer uso sério do conceito de cultura, os antropólogos, também foram os primeiros a abandoná-lo. No passado, os antropólogos costumavam escrever estudos de culturas inteiras, como os japoneses, etc. Eles pareciam presumir que as variações de conhecimento ou crença dentro de uma cultura, variações entre velhos e jovens, homens e mulheres, chefes e pessoas comuns, que essas variações realmente não importavam muito. E nesse aspecto, os antropólogos diferiam dos historiadores, que, como eu dizia antes, descobriram a cultura popular nas décadas de 60 e 70. Hoje, a negligência dessas variações dentro de uma cultura deixou alguns antropólogos cada vez mais desconfortáveis com o conceito de cultura.
eles desejam substituí-lo. Eu preciso adicionar que, infelizmente, eles não concordam sobre esse substituto. E as preocupações dos antropólogos se espalharam para outras disciplinas, incluindo os seguidores da nova história cultural. Bem, eu devo acrescentar que o termo novo, que torna os slogans mais eficazes por um tempo, também encurta sua vida útil. Foi exatamente o que aconteceu com a New History, o movimento nos Estados Unidos no início do século XX. E depois aconteceu com a Nouvelle Histoire na França na década de 70. E, de novo, com a nova história cultural, mais uma vez nos Estados Unidos no início do século XXI. Embora alguns dos historiadores associados a esse movimento continuem ativos. Para falar pessoalmente por um momento, eu simpatizo com a proposta de abandonar o conceito de cultura, mas não concordo com ela. Simpatizo com a proposta porque esse termo cultura é frequentemente usado hoje de forma muito vaga, especialmente, não exclusivamente, por jornalistas que escrevem sobre o que chamam de cultura de armas, cultura de drogas, cultura do medo e assim por diante. Mas, por outro lado, eu não quero abandonar o conceito de cultura. Eu acredito que continua sendo útil porque funciona como uma espécie de cola conceitual que conecta diferentes atividades humanas, assim como aconteceu no final do século XVIII, quando a frase história cultural foi cunhada. Para desempenhar essa importante função, a de conexão, qualquer substituto para o termo cultura teria que ser tão geral e, portanto, tão vago quanto a própria palavra cultura. Seria, então, é claro, inevitavelmente criticado pelo mesmo motivo. Portanto, não é surpresa descobrir que os antropólogos que criticam o conceito de cultura hoje não podem concordar sobre qual conceito deve substituí-lo. Bom, outro grande problema levantado por uma definição ampla da cultura pode ser expresso por uma pergunta muito simples. O que não era cultura? Não muito tempo atrás, um colega holandês me pediu para contribuir para um livro de ensaios sobre história cultural, que ele estava editando.
E quando o livro foi publicado, descobri que o título do livro, em holandês, era Cultura e Tudo. Então, escrevi ao editor para dizer que não concordava com o título, pois, sem cultura e tudo, não precisamos da palavra de jeito nenhum. Mas, por outro lado, como eu expliquei, eu teria ficado feliz com o título A Cultura está em toda parte. Meu ponto é que o termo cultura não está mais confinado a um domínio específico de atividade, como as artes ou ciências, como era na definição mais antiga. Hoje, o termo cultura está se referindo aos elementos simbólicos da vida humana, onde quer que esses elementos sejam encontrados, na vida cotidiana, na política e assim por diante. De fato, se o termo cultura fosse proibido de ser usado, os estudos sobre esse tema poderiam continuar a aparecer usando termos como símbolo ou encenação. Na verdade, a antropologia cultural norte-americana às vezes era descrita no passado como antropologia simbólica. Bom, para ilustrar o simbolismo no nível da vida cotidiana, podemos tomar o exemplo da comida. Uma escritora britânica sobre comida, Catherine Whitehorn, distinguiu uma vez entre duas formas de preparação que ela descreveu como cozinhar para sobreviver e cozinhar para impressionar. Cozinhar para sobreviver é da competência do historiador econômico e social. E envolve, entre outras coisas, o cálculo do número de calorias disponíveis para diferentes grupos sociais em diferentes lugares e épocas da história. Por outro lado, a história da culinária, para impressionar, desenvolveu-se posteriormente e foi escrito por historiadores culturais. Então, a questão importante é a significação da comida, diferentes tipos de comida. Claro, a comida tem muitos significados. Assim como dar flores a alguém e enviar-lhe uma mensagem, o mesmo acontece com servir pratos especiais, como fazão ou carne de veado, que há muito, ao menos na Europa, eram considerados alimentos nobres. E podemos descrever esse costume como dizer com comida. A comida também simboliza identidade. Nós somos o que comemos. Como dizem os japoneses,
arroz e eu. As identidades expressas nos hábitos alimentares podem ser religiosas ou regionais. Podem ser expressões de classe ou de gênero. E podem se referir ao que insistimos em comer ou ao que nos recusamos a comer. Voltando agora à política, para um historiador cultural, é óbvio que o vencedor de uma eleição não raramente é o candidato com os símbolos mais eficazes. E esses símbolos são muitas vezes a encenação de metáforas como a pureza. A próxima imagem. Assim. No Brasil, por exemplo, Jânio Quadros foi eleito presidente em 61, depois de posar para fotos segurando uma vassoura, que simbolizava seu desejo de varrer a corrupção. Numa imagem de pureza muito vívida e memorável. E a próxima, última, por favor. Não tem mais uma imagem? Não é muito importante. Da maneira semelhante, na Argentina, como você deve se lembrar, Javier Milei foi recentemente eleito presidente após uma campanha que incluiu posar para fotos com uma motosserra, simbolizando seu desejo de cortar a chamada red tape da burocracia. E testemunha o sucesso dessa imagem que Elon Musk rapidamente se apropriou dela. Mais uma vez, como mencionei antes, houve uma recente onda global de ataques a estátuas, incluindo estátuas de Cecil Rhodes, de Leopoldo da Bélgica, de Bashar al-Assad e até na Ucrânia, Alexander Pushkin. Esse renascimento da tradição muito comprida da iconoclastia oferece testemunho, se for necessário, do poder contínuo das imagens hoje, seja elas símbolos de tirania, do imperialismo ou da escravidão. Em suma, os símbolos não parecem estar diminuindo em importância de hoje. Para concluir, a moda da história cultural pode diminuir nos próximos anos, mas é muito improvável que os historiadores culturais desaparecerão da cena. Eles ainda têm muito trabalho a fazer. Obrigado pela sua atenção.